Meus amigos, o tema que abordaremos diz respeito ao conflito entre judeus e palestinos e seus cenários futuros. Trata-se de um tema da mais absoluta atualidade. E meu propósito é esclarecer de forma concreta, sobretudo para aqueles que não estão devidamente informados sobre a problemática do conflito entre judeus e palestinos, para que possam entender as origens desse conflito e quais são as suas perspectivas em termos de cenários futuros. É oportuno observar que o que nós vamos apresentar resulta de uma pesquisa de mais de 12 anos que temos realizado sobre as origens desse conflito, que eu considero o conflito mais grave de todos em que a humanidade se defronta no momento, devido às características intrínsecas deste conflito, que nós vamos detalhar mais adiante. Todos nós sabemos que no momento o mundo se defronta com dois grandes conflitos: o conflito entre judeus e palestinos, de um lado, e do outro lado nós temos o conflito entre a Rússia e a OTAN, no caso, na guerra da Ucrânia. Ambos os conflitos são bastante sérios e podem conduzir todos os seus contendores a uma confrontação que conduza à Terceira Guerra Mundial. Desta vez nós vamos abordar o conflito entre judeus e palestinos. Mais adiante, oportunamente, nós abordaremos o conflito entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN, para que todos vocês tenham clareza meridiana a respeito dos rumos que esse conflito pode assumir nos anos futuros. O conflito entre os judeus e palestinos e seus cenários futuros, como eu já lhes disse, resulta de uma pesquisa de mais de 12 anos que temos realizados. E o nosso propósito é apresentar as origens desse conflito, como é que eles surgiram, as razões que levaram a este conflito e apresentar as perspectivas futuras desse conflito, ou seja, seus cenários futuros. Para nós realizarmos a nossa apresentação, nós fizemos a leitura de várias publicações de livros. O primeiro livro que nós tivemos a oportunidade de ler tem como título The Original History, God, Israel and the World. É uma publicação de John Berton, e que foi publicado na realidade são dois autores. Tem John Berton, Julie Bowden, e foi publicado pela Eerdmans Publishing Company em 2004. O outro livro que nós pesquisamos foi A History of Israel, de Aaron Bregman. Foi publicado em 2002 pela Palgrave Macmillan em 2002, conforme já falei.
Uma outra publicação que nós estudamos, pesquisamos, foi a Palestina. O título dessa publicação é A Palestina. Quer dizer, é um livro cujo título é A Palestina, que foi publicado pela Comissão de Justiça e Paz de Portugal em 2002. Outra publicação que nós analisamos foi Rule Jerusalém. Foi publicado por Roger Friedland, Richard Hatch e Richard Hatch, são dois autores. Foi publicado pela University of California Press em 2000. Outro livro que nós tivemos a oportunidade de ler foi The Israel-Palestine Conflict, 100 Years of War. Foi uma publicação de James Gelvin, pela Cambridge University Press, em 2005. E, finalmente, uma outra publicação que nós tivemos a oportunidade de ler, para poder me inteirar sobre os fatos relacionados com o conflito entre judeus e palestinos, foi The Fateful Triangle, The United States, Israel and the Palestinians. É uma publicação de Noam Chomsky. Foi publicado pela Pluto Press, London, 1999. O que eu quero dizer é que a leitura desses livros permitiu identificar as origens do conflito entre judeus e palestinos, que nós vamos apresentar a partir desse momento. Então, inicialmente, vamos falar sobre as origens do conflito entre judeus e palestinos e, posteriormente, vamos traçar os cenários que, na nossa opinião, deverão prevalecer no futuro. Para melhor compreender o conflito entre judeus e palestinos, convém conhecer sua história a partir do segundo milênio antes de Cristo, ou seja, 2 milênios antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Nesta época, a Palestina esteve organizada em cidades-estado, sob a hegemonia egípcia, durante boa parte do segundo milênio antes de Cristo. Nos últimos séculos deste milênio, chegaram à Palestina sucessivas ondas de imigrantes ou invasores vindos do norte e do noroeste, das ilhas ou do outro lado do Mediterrâneo, que eram conhecidos como filisteus, que se estabeleceram sobretudo no sudoeste, ou seja, na costa oeste do Negev e Shefela, onde fundaram vários pequenos reinos, como Gaza, Asdod, Ascalão, Gat e Ekron. Paralelamente aos reinos filisteus, observem bem, constituíram-se o reino de Israel, no norte da Palestina, e depois o reino de Judá, na zona de baixas montanhas do sul. Entre os antigos povos da Palestina, os filisteus foram os que maior influência exerceram, até os últimos séculos da era pré-cristã. Não foi por acaso que foi dado o nome de Palestina a toda a região, isto é, o país dos filisteus. Os vários reis dos palestinos, filisteus e de Israel, coexistiram durante séculos. Em alguns momentos guerrearam entre si. Em outros momentos se aliaram para combater o jugo de alguma grande potência da época. A primeira vítima desse processo foi Israel, conquistado e anexado pela Síria, que era uma grande potência da época, em 722 a.C. Desde então até 1948, não houve nenhuma entidade política chamada Israel na região. Veja bem, desde 722 a.C. até 1948, não houve nenhuma entidade política chamada Israel na região. O judaísmo sempre considerou o judaísmo que é uma religião, que foi inclusive a base do cristianismo. Quer dizer, o cristianismo surgiu no bujo do judaísmo, como uma variante do judaísmo. O judaísmo sempre conservou a esperança de que um dia todo o povo judeu disperso
regressaria ao que chamava de a terra de Israel. Os judeus se defrontaram na sua história com várias diásporas, que dizem respeito a diversas expulsões. Os judeus foram expulsos de onde se encontravam em várias oportunidades. Então, como eu disse, os judeus se defrontaram na sua história com várias diásporas, que dizem respeito a diversas expulsões forçadas pelo mundo e a consequente formação das comunidades judaicas, fora do que é hoje conhecido como Israel. De modo geral, se atribui o início da primeira diáspora judaica no ano de 586 a.C. De modo geral, se atribui o início da primeira diáspora judaica no ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor II, imperador da Babilônia, situada na antiga Mesopotâmia, situada a cerca de 85 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque, invadiu o reino de Judá, destruindo Jerusalém e o templo judaico, além de deportar os judeus para a Mesopotâmia. No século I, os romanos invadem a Palestina e destroem o templo de Jerusalém. No século seguinte, ou seja, no século II, destroem a cidade de Jerusalém, provocando a segunda diáspora judaica, fazendo os judeus irem para outros países da Ásia Menor, África e sul da Europa. Com o domínio do Império Romano sobre a Judéia, que fica na Palestina, naquela região da Palestina, a maior parte dos judeus que lá viviam emigrou para a Babilônia, que se tornou o maior centro comunitário judaico do mundo até o século XI. Com o triunfo das ideologias nacionalistas na Europa e da ideia de criação do Estado Nacional no século XIX, surgiu entre os judeus da Europa Central e Oriental um movimento nacionalista, cujo objetivo era a criação de um Estado dos judeus, sendo este considerado como o único meio de assegurar a identidade e a sobrevivência da nação judaica, assim como de lhe garantir um lugar ao sol entre as demais nações. O nacionalismo judaico tomou o nome de, observe bem, o nome sionismo, palavra que deriva de Sião, um dos nomes de Jerusalém na Bíblia. Um dos nomes de Jerusalém na Bíblia é Sião. Então, o sionismo foi um movimento nacionalista judaico. Inicialmente de caráter religioso, o sionismo pregava a volta dos judeus à terra de Israel. O sionismo é um movimento nacionalista judeu que se consolidou na década de 1890, surgiu em 1896, depois da publicação de um livro por um jornalista judeu húngaro chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl. O livro chamado Estado Judeu sugeria a criação de um Estado nacional para abrigar os judeus da Europa. Esse movimento é entendido como um movimento nacionalista e se estabeleceu como uma resposta judaica ao crescimento do antissemitismo que afetava judeus de todas as partes da Europa, sobretudo na Europa Central e Oriental. A resposta judaica a isso foi defender a criação de um Estado judaico. E o local escolhido foi a Palestina, região que foi habitada pelos judeus na antiguidade, conforme eu descrevi logo no início, que os judeus e os palestinos conviveram há 2000 anos antes do Cristo nessa região. Então a resposta judaica a isso foi defender a criação de um Estado judaico e o local escolhido foi a Palestina, região que foi habitada pelos judeus na antiguidade, mas que tinha sido abandonada por eles na diáspora, em consequência da perseguição que eles sofriam dos romanos. A grande questão
é que a região era habitada pelos árabes palestinos. No final do século XIX, essa região era habitada pelos árabes palestinos havia muitos séculos. Não havia a presença de nenhum judeu nessa região, até então. Para garantir a formação de um Estado judaico naquela região, foi formada a Organização Sionista Mundial. Observe bem isso. Organização Sionista Mundial, que passou a atuar na compra de terras da Palestina, na Palestina, para arrendá-la aos judeus. A Primeira Guerra Mundial, meus amigos, teve consequências trágicas para a Palestina, conforme nós vamos mostrar. Com a derrota do Império Otomano, que governava toda essa região, onde se situa a Palestina, a Síria, o Iraque, a Mesopotâmia, quer dizer, toda aquela região da Palestina, o Líbano também, toda essa região era governada pelo Império Otomano, cuja sede era Istambul, hoje capital da Turquia. A própria Turquia também era um espaço governado pelo Império Otomano. Então, como eu já lhes disse, a Primeira Guerra Mundial teve consequências trágicas para a Palestina, com a derrota do Império Otomano, que era aliado da Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Império Otomano este que exercia dominação sobre a Palestina, entre outras regiões no Oriente Médio. Após o conflito mundial, foi criado pelo artigo 22 do Pacto da Liga das Nações, a 28 de junho de 1919, o sistema dos mandatos, que se destinava a determinar o estatuto das colônias e dos territórios que se encontravam sob domínio das nações vencidas. O mandato britânico, que incluía a Palestina, foi aprovado pelo Conselho da Liga das Nações a 24 de julho de 1922. Nós temos aqui uma figura que mostra qual a região quais as regiões que ficaria sob o mandato do Reino Unido. Então aqui está indicado que a Palestina e a Transjordânia ficaria sob a responsabilidade da Inglaterra de administrar essa área que pertenceu ao Império Otomano. Por exemplo, a Síria e o Iraque, como a Arábia Saudita, ficaram sob a administração do mandato francês. Mas o mandato britânico estava circunscrito à Palestina e à Transjordânia. E aqui nesse gráfico, nessa figura, dá para você perceber qual foi a área que ficou sob a responsabilidade da Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. Aqui você tem a Palestina e aqui você tem a Transjordânia. E aqui você tem o Rio Jordão. E logo aqui abaixo, o Mar Vermelho. O mandato britânico para a Palestina deixou de considerar como objetivo levar à plena independência a população que então a habitava, isto é, a população palestina. Ao invés disso, promoveu a criação de um lar nacional judaico, isto é, a criação de um Estado judaico com gente que, na sua maioria esmagadora, estava espalhada pelo mundo e, por conseguinte, deveria ser trazida de fora. A Grã-Bretanha, potência hegemônica na época, prometeu à Federação Sionista que faria todo o possível para o estabelecimento de um lar nacional para o povo judaico. Ou seja, um lar nacional judaico para o povo judeu na Palestina. Com a chamada Declaração Balfour. O território que os sionistas pretendiam nele estabelecer o seu Estado era bastante mais vasto do que a Palestina. Abarcava toda a parte
oeste da Transjordânia, o Planalto de Golã e a parte do Líbano, sul de Sidão. O objetivo de Israel era ocupar toda essa região e, além disso, o Líbano, que fica nessa parte aqui da região. Então a intenção dos sionistas judeus era exatamente esta, de ocupar, além da Palestina, a Transjordânia, a parte oeste da Transjordânia, o Planalto do Golã, ou seja, na Síria. Nós temos aqui que a Síria, ela se localiza aqui nesse ponto. Por exemplo, aqui nós temos Golã, as colinas de Golã, quer dizer, Israel também queria dominar esta região, o Planalto do Golã, e a parte do Líbano, sul do Sidão. O obstáculo que impediu o processo de independência da Palestina foi, portanto, o privilégio dado aos judeus para a criação do lar nacional judaico para o povo judeu nesta região. Os palestinos viram no patrocínio que deram primeiro a Grã-Bretanha e depois a Liga das Nações ao projeto sionista de criação do lar nacional judaico na Palestina a negação do seu direito à independência. Os palestinos se sentiram espoliados. Naturalmente, os palestinos se opuseram ao projeto de criação do lar nacional judaico na Palestina desde o primeiro instante, logo que tiveram conhecimento da Declaração Balfour, e tentaram por todos os meios impedir a sua realização, pois temiam que dela resultasse a sua submissão não só política, mas também econômica aos judeus, como está acontecendo hoje, passando assim do domínio do Império Otomano para o domínio judaico, com um intervalo de dominação britânica. Os palestinos apresentaram protestos contra a Declaração Balfour, à Conferência de Paz de Paris e ao governo britânico. A primeira manifestação popular contra o projeto sionista teve lugar a 2 de novembro de 1918, primeiro aniversário da Declaração Balfour. Essa manifestação foi pacífica, mas a resistência palestina logo se tornou violenta, expressando-se em ataques contra os judeus que degeneravam em conflitos sangrentos. De modo geral, as erupções de violência eram cada vez mais graves, à medida que o mandato britânico se prolongava e a colonização judaica na Palestina se estendia e fortalecia. À medida que a presença judaica foi aumentando na Palestina, porque muitos judeus se deslocaram lá para a região, os problemas entre árabes e judeus também cresceram. Os palestinos começaram a se opor à presença judaica na Palestina, defendendo o seu direito a possuir aquela terra de maneira autônoma. Foi nesse cenário que a violência entre judeus e árabes ganhou força. Os judeus formaram grupos paramilitares para se defenderem, como o Haganah e a gangue Stern, atuando por meio de ataques terroristas. Os árabes, por sua vez, formaram forças militares para lutar contra o domínio britânico na Palestina e encerrar a migração judaica para a região. Com o tempo, a presença judaica aumentou, até que o fluxo de judeus para a Palestina ganhou enormes proporções durante a Segunda Guerra Mundial. Os acontecimentos se desenrolavam segundo uma sequência que se tornou habitual. A resistência palestina aconteceu também na revolta de 1936-1939. Em abril de 1936, distúrbios locais entre árabes e judeus degeneraram numa revolta generalizada dos palestinos. A revolta já não se opunha apenas à colonização judaica. Dirigia-se sobretudo contra as autoridades britânicas, o poder estrangeiro, de que os palestinos exigiam a constituição de um governo nacional. Tendo chegado à conclusão de que os palestinos não renunciariam à independência, os britânicos encararam em 1937 a hipótese de dividir a Palestina em dois estados,
um árabe e outro judaico. Essa solução foi rejeitada pelas duas partes. Os judeus não aceitavam a ideia de criar o Estado judaico só numa parte da Palestina, o que aparentemente significaria renunciar à reivindicação da totalidade da região. Os palestinos, por sua vez, não renunciavam ao seu território. Essa divergência se mantém até os dias de hoje. A criação do moderno Estado de Israel, em 1948, foi o resultado do contexto de perseguição que os judeus viveram por causa dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. As condições políticas permitiram a criação do Estado de Israel. Após a Segunda Guerra Mundial, a criação do Lar Nacional Judeu passou a ser vista pela opinião pública como uma forma de reparação pelo Holocausto nazista. Na sessão de 29 de novembro de 1947, na Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando 56 dos 57 países membros se encontravam representados, 33 deles votaram a favor do plano de partilha da Palestina. 3 votaram contra e 10 se abstiveram. Os países árabes se opuseram abertamente à proposta e não reconheceram o novo Estado de Israel. A Agência Judaica, instituição governante do assentamento judaico, aceitou a resolução. Já os árabes palestinos, assim como os estados árabes, não aceitaram o plano de partilha, pois consideraram que a proposta contrariava a Carta das Nações Unidas, segundo a qual cada povo tem o direito de decidir sobre o seu próprio destino, e declararam sua oposição a qualquer plano que propusesse separação, segregação ou divisão do seu país, ou que atribuísse direitos ou estatutos especiais e preferenciais a uma minoria, no caso dos judeus. Poucas horas antes de se extinguir o mandato britânico da Palestina, já em meio a uma guerra civil entre palestinos e judeus, foi declarada a independência do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Os estados árabes reagiram imediatamente. Começava ali a primeira guerra árabe-israelense. Sem resolver o impasse entre judeus e palestinos, foi criado, como vimos, o Estado de Israel, por imposição dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, em detrimento dos palestinos, que não foram contemplados também com a criação do Estado da Palestina. A Palestina não é reconhecida como um país pelas Nações Unidas, mas como um Estado observador não membro, desde o final de 2012. O não reconhecimento da Palestina como país se deve a uma série de fatores, entre os quais falta de apoio internacional, sobretudo de superpotências como os Estados Unidos, desde 1948. Desde 1948, houve muita violência e controvérsia em torno da criação do Estado de Israel, assim como vários processos de negociações de paz durante o século XX. O Estado de Israel foi fundado em 1948, após o plano de partilha pela ONU, que dividiu a região, então sob domínio britânico, em estados árabe, palestino e judeu. Então, o plano de partilha era basicamente este que vamos lhe mostrar neste mapa. O que está, por exemplo, em cor de abóbora, representa o Estado judeu, de acordo com o plano de partilha, plano de partilha. E em amarelo o Estado árabe, ou seja, ficaria sob controle palestino, de acordo com o plano de partilha da ONU. Mas que na prática o Estado árabe não foi constituído, mas apenas o Estado judeu. Então criou uma situação paradoxal de ter sido criado o Estado judeu e não ter sido criado o Estado árabe, ou seja, o Estado palestino. Então, aqui nós temos no mapa como foi proposto o plano de partilha da ONU. Nessa coloração cor de abóbora, nós temos o Estado de Israel, em amarelo,
a Palestina. Dá para observar que essa parte aqui corresponde a Cisjordânia, né? Essa parte, e aqui ao norte da Palestina também ficaria sob o controle do Estado palestino, pelo menos dentro de acordo com o plano de partilha, que só foi executado para o Estado de Israel. E aqui também nós temos o caso de essa região, essa aqui corresponde à faixa de Gaza, que hoje enfrenta uma situação bastante grave diante do ataque que está sendo perpetrado pelo Estado de Israel contra a população civil e contra o Hamas em Gaza. A partir da resolução 1.181 da ONU sobre a divisão do território da Palestina, 53,5% do território foi designado para ser Israel e 45,4% das terras seria domínio dos palestinos. Então, desse território, 55%, essa parte com cor de abóbora, correspondia a 53,5% de todo o território. Ficaria com Israel, enquanto que, de acordo com o plano de partilha, 45,4% ficaria com o Estado árabe palestino. Mas isso não se efetivou, porque não foi constituído o Estado árabe palestino, apenas o Estado de Israel. Então, a partir dessa resolução 181 da ONU sobre a divisão do território da Palestina, 53,5% do território foi designado para ser Israel e 45,4% das terras seriam domínio dos palestinos. Os judeus ficariam com a maior parte do território, mesmo tendo apenas 30% da população. Na época, os judeus representavam 30% da população. Mesmo assim, foi contemplada com a maior parte do território. A cidade de Jerusalém, de acordo com o plano de partilha, ficaria sob controle internacional. Os judeus sionistas aceitariam a proposta, mas os árabes palestinos não. Em desobediência a esta resolução, como resultado desta partilha, os territórios ocupados por Israel no fim da Segunda Guerra Mundial constituíam cerca de 78% da Palestina, e não 53,5%. Tornaram-se de fato o território do Estado de Israel. Com a formação do Estado de Israel em maio de 1948, houve a ocupação da Palestina pelos judeus, quando muitos deslocados de guerra e refugiados judeus da Segunda Guerra Mundial migraram para o novo Estado soberano. Ficaram fora de Israel a cadeia das baixas montanhas do centro e do sul da Palestina, a chamada Cisjordânia. Quer dizer, ficou fora de Israel a parte central, a cadeia de baixas montanhas do centro e do sul da Palestina, a chamada Cisjordânia, que é essa região aqui. Assim como a faixa de Gaza, que corresponde a essa parte aqui do território. Jerusalém ficou dividida, parte oeste, na cidade. Extramuros ficou do lado de Israel. A cidade antiga e o bairro Extramuros, a norte, ficaram do lado palestino. Um fato evidente. A história de Israel tem girado em torno de conflitos com palestinos e nações árabes, vizinhas que vêm sendo sacudidos por guerras e confrontos entre judeus e árabes, que não concordam com a divisão territorial das antigas terras palestinas, como que se estabelece no momento atual. Desde a criação do Estado de Israel, o conflito que o opõe aos palestinos tem sido o epicentro de um conflito entre Israel e o conjunto dos países árabes, com fortes repercussões mundiais. Houve guerras com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano, mas sem que a tensão na região diminuísse. De 1948 em diante, uma série de conflitos aconteceram na região.
como fruto dessa disputa pelo território entre judeus e árabes. O primeiro conflito foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, de 1948, em que diferentes nações árabes se uniram contra o recém-fundado Estado de Israel. Esse conflito teve duração de 1948 a 1949, se encerrando com a vitória israelense e a ampliação do seu território. É por isso que Israel chegou a dominar 78% do território. Além disso, esse conflito ficou conhecido pelo Nakba. Esse termo, o do árabe, é traduzido como catástrofe, resumindo bem o que foi o conflito para os palestinos. As conquistas israelenses na guerra de 1948 fizeram com que cerca de 700 mil palestinos fugissem de suas terras. A ONU estima atualmente que o número de palestinos descendentes da Nakba estejam em cerca de 5 milhões de pessoas. Muitos desses palestinos se deslocaram para a Jordânia, para a Síria, para o Líbano e também para o Egito. Até hoje, o Estado de Israel não permite o retorno dessas pessoas. Desde esse conflito travado entre 1948 e 1949, outras guerras entre israelenses e palestinos foram travadas. Os conflitos entre israelenses e palestinos seguem em curso, com pequenos intervalos de paz, embora a proporcionalidade de força hoje seja incomparável. Enquanto Israel possui uma das forças militares mais poderosas do mundo, a Palestina não possui reconhecimento internacional, nem mesmo um território estabelecido. Em 1967, Israel ocupou a Península do Sinai, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e o sul do Líbano, depois da Guerra dos 6 Dias contra o Egito e a Jordânia. Nós temos aqui um mapa que mostra as terras que foram conquistadas pelos israelenses na Guerra dos 6 Dias. Então Israel praticamente dominou todo o território que vai desde as colinas de Golã, como por exemplo as colinas de Golã, na Síria, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e a Península do Sinai. Então Israel, essa parte toda aqui, cor de abóbora, foram as conquistas israelenses na Guerra dos 6 Dias em 1967. Então Israel passou a dominar toda essa região. A Península do Sinai, que é esta aqui, ela foi devolvida ao Egito. Houve um acordo entre Egito e Israel. Ela foi devolvida ao Egito em 1982, a Península do Sinai. E as colinas do Golã até hoje não foram devolvidas à Síria pelo governo de Israel. A ocupação israelense na região após a Guerra dos 6 Dias, todo esse espaço aqui ocupado por Israel, ela devolveu, mas continuou ocupando todo esse território aqui. Israel, inclusive a faixa de Gaza Israel devolveu aos palestinos, mas continuou exercendo controle da Cisjordânia e também das colinas do Golã. A ocupação israelense na região após a Guerra dos 6 Dias é considerada ilegal pela comunidade internacional e pela ONU. É importante observar, meus amigos, que para o sionismo, o Estado de Israel não é um fim. O Estado de Israel é um meio para alcançar os objetivos do sionismo. Observem bem para as palavras de Ben-Gurion, judeu polonês que foi o primeiro chefe de governo de Israel de 1948 a 1963. Ele afirmou, Ben-Gurion, foi o primeiro chefe de governo de Israel, que após nos tornarmos uma força poderosa, essa era a opinião do Ben-Gurion, após nos tornarmos uma força poderosa como resultado da criação do Estado de Israel, nós aboliremos a partilha. A intenção dele era, desde aquele momento em que ocupou, foi o primeiro chefe de Estado de Israel, ele disse que o Estado de Israel aboliria a partilha,
da ONU e se expandiria para toda a Palestina. E isso aconteceu de fato. Aconteceu de fato. E isso vem sendo reafirmado pelo atual chefe de Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, que afirmou que não aceita a criação de um Estado palestino. Então, na prática, ele reafirma o que Ben Gurion afirmou entre 1948 e 1963, quando governou o Estado de Israel. Para manter sua dominação, os sionistas necessitam de um poderoso sistema de dominação militar sobre a maioria palestina muçulmana, cristã e laica. O Estado de Israel é o único país do Oriente Médio a ter armamentos nucleares e recebe anualmente dos Estados Unidos, além de apoio e proteção militar, bilhões de dólares. Israel armou seu exército com armas atômicas e vem massacrando civis palestinos que habitam a Cisjordânia e a faixa de Gaza com armamento ultra avançados. Além disso, Israel usurpou, ocupou e construiu prédios em terras que não pertenciam a israelenses e tinham proprietários palestinos regulares, ilegais. Isto explica o comportamento dos atuais governantes de Israel, que não aceitam a existência de um Estado da Palestina na região. Muitos observadores internacionais, meus amigos, apontam que os palestinos são mantidos em um regime de apartheid por Israel. As condições de vida impostas aos palestinos na faixa de Gaza são cada vez piores. E bombardeios israelenses na região têm sido comuns. Isso tem sido uma constante na história de Israel, o bombardeio da faixa de Gaza. Isso além da dificuldade do acesso ao básico na região, como alimento, remédios, energia elétrica e água potável. No caso da Cisjordânia, debate-se a progressiva ocupação do território por israelenses. Nas últimas décadas, o território palestino tem sido ocupado por assentamentos israelenses, que forçam a migração da população palestina, se tornando alvo de violência cometida por forças militares israelenses. Existem denúncias de pogroms contra palestinos e muitos relatórios internacionais apontam que eles são tratados como cidadãos de segunda categoria, sendo abertamente discriminados. As prisões israelenses estão abarrotadas de palestinos que reagem contra a tirania imposta pelo governo israelense ao povo palestino. É importante observar, meus amigos, que antes do Estado de Israel existir, os sionistas introduziram o terrorismo no Oriente Médio. Fala-se hoje no terrorismo do Hamas, mas o Estado de Israel, antes de existir, os sionistas introduziram o terrorismo. O Estado de Israel e seus fundadores foram pioneiros na prática de assassinar funcionários da ONU e líderes palestinos desde 1920. A carnificina que se vê hoje na faixa de Gaza nada tem de novidade, porque ela já ocorreu inúmeras vezes no passado em toda a Palestina. Embora desta vez o horror dos crimes do governo de Israel contra a humanidade alcance novos e vergonhosos recordes. Um total de mais de 28.700 palestinos foram mortos e quase 69 mil outros foram feridos na guerra israelense na faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023. Atualmente, cerca de 1.900.000 palestinos estão desabrigados, como resultado da guerra que começou em 7 de outubro de 2023. Este número é equivalente a mais de 80% da população da faixa de Gaza, que foram deslocadas desde o início da guerra entre o governo de Israel e o Hamas, segundo informou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. Com mais esse assassinato em massa de palestinos, Israel se afasta cada vez mais
na possibilidade de ser aceita como Estado regular permanente nesta região, porque para integrar-se e sobreviver, Israel depende de ser aceita pelos povos que vivem na Palestina e no mundo árabe. Sem esta aceitação dos povos palestino e árabe, a existência do Estado de Israel se torna impossível. Quais são os cenários futuros do conflito entre judeus e palestinos? É isso que vamos tratar a partir desse momento. Os palestinos reivindicam estabelecer um Estado palestino soberano e independente. Esta é a reivindicação dos palestinos. Grande parte dos palestinos aceita as regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza como território para um futuro Estado palestino. Muitos israelenses também aceitam essa solução. Uma discussão em torno dessa solução ocorreu durante os acordos de Oslo, assinados em setembro de 1993, entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que permitiu a formação da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, que hoje é uma figura decorativa, que não tem poder nenhum sobre a parte palestina da região. Nem governa com efetividade a Cisjordânia, porque quem manda a Cisjordânia é o Estado de Israel, e a faixa de Gaza, antes a autoridade palestina não governava porque entrou em conflito com o Hamas, que era um grupo dissidente, de modo que a faixa de Gaza não estava sob a administração da autoridade palestina. Então a autoridade palestina virou uma figura de ficção, vamos dizer assim. Apesar da devolução da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia para o controle palestino, neste acordo de Oslo, um acordo final ainda precisava ser estabelecido. Para isso, seria preciso resolver os principais pontos de discórdia, que são a disputa sobre Jerusalém, o destino de refugiados palestinos e o fim de assentamentos judeus na Cisjordânia. Apesar de vários outros acordos e planos de paz, como os de Camp David, das negociações do chamado Quarteto para o Oriente Médio, que envolve Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU, a situação ainda se encontra em um impasse. Sob o argumento de tentar aniquilar o Hamas em resposta à ação terrorista de 7 de outubro de 2023, o sionismo, que está no poder em Israel, sob o controle de Benjamin Netanyahu, pratica um inominável crime de guerra contra o povo palestino, com a política de bombardeio contínuo e covarde nos seus centros urbanos e de isolamento desta população em Gaza, que funciona como um gueto, similar, por exemplo, ao gueto de Varsóvia, na Polônia, implantado pela Alemanha nazista contra os judeus. Reportagem publicada em 19 de fevereiro de 2024, no site aventuranahistoria.uol.com.br, informa que o médico francês Raphael Pitti, professor e anestesista militar, comparou a atual situação na faixa de Gaza com o gueto de Varsóvia, que os judeus sofreram na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O testemunho do profissional de saúde foi repercutido pelo jornal Le Figaro, na França, e repercutido pela rádio França Internacional. Esta reportagem conta também com o testemunho de outro médico que presenciou o atendimento diário de inúmeras pessoas. Ao descrever o sofrimento do povo palestino, o médico Raphael Pitti afirmou que em Gaza é impossível civis fugirem dos combates militares. A população não tem onde e como se proteger. Além disso, as centenas de milhares de pessoas vagueiam pelas ruas em busca de água e comida. Devido a esses fatos, o médico Raphael Pitti acha que a Gaza se transformou em um gueto, semelhante ao gueto de Varsóvia, no qual 380 mil judeus foram amontoados pelos nazistas desde 1940, em condições de vida desumanas. Ele destaca que a população de Gaza não está no mesmo nível de desnutrição dos judeus de Varsóvia, mas a situação está próxima, segundo ele. Raphael Pitti
também destacou como funciona o atendimento de vítimas do conflito atualmente. Ele disse que as vítimas, que as pessoas que os ele disse que as pessoas, que os feridos, ele disse que os feridos mais graves são considerados automaticamente como mortos, principalmente se foram atingidos na cabeça. A maioria morre em poucas horas no corredor dos hospitais, em macas, sem acompanhamento ou sedação, por falta de medicamentos analgésicos. Doenças como meningite e hepatite C estão se propagando e o número de pessoas com agravos intestinais de pele duplicou, o que está levando os serviços de saúde ao colapso. A educação em Gaza está paralisada desde o início do conflito. As escolas em Gaza permanecem fechadas e a maioria delas abriga palestinos deslocados, com mais de 1.200.000 pessoas no total. É pouco provável que o conflito entre palestinos e judeus seja solucionado na atualidade, devido aos sionistas que comandam o Estado de Israel e às várias correntes extremistas palestinas, e também porque as instituições internacionais existentes não são capazes de construir uma saída negociada para o conflito entre o Estado de Israel, o povo palestino e os países árabes. Os Estados Unidos perderam a capacidade de mediar qualquer conflito no mundo. Nenhuma outra grande potência reúne condições para exercer esse papel. E a ONU é incapaz de promover a paz nas dimensões local, regional ou global na atualidade. É importante observar que a prática sionista do Estado de Israel contribui decisivamente para que não apenas seja inviabilizada a paz na região, mas também seja ampliado o antissemitismo que avança entre os povos árabes e em todo o mundo. É oportuno observar, meus amigos, que o antissemitismo não é um fenômeno recente. Ele vem desde 387 depois de Cristo, quando teve início a maior campanha de instigação cristã contra os judeus, de que se tem notícia na antiguidade. Essa instigação cristã apontava que os judeus tinham sido responsáveis pela morte de Cristo. E essa instigação foi patrocinada por João Crisóstomo, a partir de Antioquia, na Síria, quando afirmou naquele momento que a sinagoga era lugar de blasfêmia, asilo do diabo e castelo de Satanás. Vários são os episódios de antissemitismo ao longo da história, tendo atingido o ápice na Alemanha nazista, quando ao assumir o poder, Hitler anunciou que o extermínio dos judeus seria uma das suas prioridades. Em 1938 aconteceu a chamada Noite dos Cristais, na Alemanha, quando 191 sinagogas e inúmeras instalações judaicas foram destruídas. 91 judeus foram assassinados e 30.000 arrastados para campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto Judaico, quando foram mortos 6 milhões de judeus. Em ritmo crescente, ouvem-se novamente manifestações antissemitas em todo o mundo, especialmente no mundo árabe e nações islâmicas. O antissemitismo está crescendo no mundo, devido em grande medida à postura belicista, racista e fascista assumida pelo governo do Estado de Israel em relação aos palestinos, desde a sua criação em 1948. A explicação dada pelos dirigentes de Israel é de que eles têm agido com violência ao longo da história em resposta à violência dos palestinos e dos países árabes, desde a criação do Estado judaico. Entretanto, é a prática sionista que usurpou terras palestinas, que contribui para a existência de grupos extremistas entre os palestinos. É oportuno observar que, segundo o general alemão Karl von Clausewitz, autor da famosa obra da guerra, A Arte da Estratégia, o objetivo da guerra é aniquilar o inimigo. Entretanto, segundo Sun Tzu, general, estrategista e filósofo chinês,
autor da famosa obra Arte da Guerra, o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. A tese de Sun Tzu é que o objetivo da guerra era a paz e não aniquilar o inimigo, como dizia Clausewitz. E que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Enquanto Clausewitz preconiza o uso da força militar para aniquilar o inimigo, Sun Tzu propõe construir a paz e derrotar o inimigo sem lutar. A tese de Clausewitz não se aplica ao conflito Israel-Palestina, porque nem Israel pode aniquilar os palestinos, nem vice-versa. Nem os sionistas, nem os grupos extremistas palestinos terão condições de impor suas vontades pela força das armas na Palestina. Só há uma solução para o conflito na região: a construção da paz, como preconiza Sun Tzu, cuja iniciativa deveria partir de Israel, que só poderá acontecer se o povo judeu em Israel e no mundo inteiro, observe bem para isso, essa iniciativa de paz só poderá acontecer se o povo judeu em Israel e no mundo inteiro repelir politicamente os setores sionistas, belicistas e fascistas que exercem o poder no país, e constituir um governo que busca a conciliação com o povo palestino. A continuidade do conflito Israel-Palestina tende a produzir também uma guerra regional, envolvendo todos os países da região. A passagem de uma guerra regional para um conflito global pode também acontecer com o envolvimento das grandes potências militares, Estados Unidos, Rússia e China, na defesa de seus interesses e de seus aliados na região. Precisamos evitar, todos nós, amantes da paz, precisamos evitar que o conflito Israel-Palestina se transforme no epicentro de uma nova guerra mundial. Só a paz entre palestinos e judeus, meus amigos, evitará o pior para a humanidade. Então, esta é a nossa visão a respeito do conflito entre judeus e palestinos e seus cenários futuros. Espero que a paz prevaleça, que os judeus de Israel e do mundo inteiro tomem iniciativa no sentido de afastar do poder em Israel os grupos belicistas, racistas e fascistas que governam o país. Instalem um governo democrático, amante da paz, e que seja capaz de construir um ambiente de paz e de fraternidade com seus irmãos palestinos. É esta a mensagem que gostaria de deixar no final de nossa apresentação, meus amigos. Um forte abraço para todos.